Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Depois de uma pequena pausa, estamos de volta com o podcast Historiador Explica, Historiadora Explica. Nesse primeiro episódio da nova temporada, vamos conversar com o professor da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, Kleber Teixeira Leão, sobre a branquitude e o ensino de história. E não deixem de seguir nossos canais no Spotify, SoundCloud e também no YouTube. Dentro dessas comunidades onde eu atuo e atuei minha vida inteira profissional como educador, as questões raciais sempre foram uma questão central, né, dentro desses espaços. E essas questões eram atravessadas e são atravessadas até hoje pela violência, por questões econômicas. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer um mestrado profissional em ensino de história, pelo Profhistória, do qual a Federal do Rio Grande do Sul faz parte desse programa, né? Consegui então direcionar minha pesquisa nesse sentido, que era trabalhar as questões raciais, com foco na escola, mas ao mesmo tempo tentando deslocar para um outro objeto de estudo que não fosse o negro, como na maioria dos estudos que se apresentam até hoje, segue nessa direção. Então a ideia era trabalhar com o privilégio de ser branco, dentro do conceito de branquitude. Essa pesquisa, então, ela ganhou corpo, começou a ser desenvolvida no final de 2017 e seguiu, e a culminância dela se deu agora no final do ano passado, 2019, com turmas de 7º, 8º e 9º ano, de duas escolas aqui da Zona Sul de Porto Alegre, da mesma região, mas com características bem diferentes, né? Uma das escolas com um poder aquisitivo e uma população um pouco mais misturada, né? Pode usar esse termo, no sentido racial, enquanto a outra escola, uma escola um pouco mais pobre, não tanto poder econômico, e uma população não predominante, mas um pouco a mais de 50% ali de pretos e pardos. O título da pesquisa, então, é Entre o Visível e o Invisível, a branquitude nas relações raciais nos conteúdos curriculares do ensino de história, apresentou elementos bem interessantes no decorrer, muito mais do que na culminância da pesquisa ali, os dados oficiais. O desenvolvimento dela, que é uma pesquisa que se deu toda no chão da escola, né, ela apresentou alguns traços que foram significativos. O primeiro é que os alunos começaram a se perceber como seres racializados, alguns com privilégios e outros nem tanto. Os meninos e as meninas pretas e pardas começaram a entender que a história que é produzida, que o professor faz essa mediação dos saberes em sala de aula, é uma história que é essencialmente branca. Então eles não se reconhecem nessa história. Isso foi uma fala bem significativa dentro desse processo da produção de dados da pesquisa. Outro elemento importante foi que começaram a perceber também que alguns professores brancos, mesmo os professores brancos mais pobres, que é a maioria que trabalha na rede pública estadual de ensino, né, eles ainda estão no local de privilégio. Então foi uma descoberta. A ideia era não levar os estudantes diretamente até o conceito de branquitude, mas cercá-los através de sequências didáticas pedagógicas, 5 sequências didáticas pedagógicas, para que eles chegassem ao conceito. E eles começam a chegar. Isso fica nítido nas falas, nas pesquisas que eles fizeram, nos apontamentos em sala de aula. Usamos algum material audiovisual, usamos 2 vídeos, né? Um documentário produzido pela Federal de Santa Catarina, pessoal de jornalismo, que foi bem interessante, onde eles conseguiam pontuar ali o que era o privilégio de ser branco e o não privilégio, né, de ser negro ou ser pardo num país tão racializado quanto o Brasil. Por que da pesquisa? Porque nos últimos anos, quem vem trabalhando em sala de aula deve ter percebido isso, principalmente nos últimos 3 anos, a questão da racialidade vem sendo atravessada por uma questão política. Então, como ela se insere, trabalhar raça, racismo, temas aí que são transversais, acabam gerando uma possibilidade de problematização muito significativa. Só que ao mesmo tempo estava gerando também um desconforto e algumas falas violentas. Então, nesse sentido, é que eu tentei adequar a pesquisa para que a gente resolvesse através da ERER, né, que é a Educação das Relações Étnico-Raciais, que a gente conseguisse chegar no cerne da questão. Claro, pensando isso dentro das 2 escolas onde a pesquisa foi desenvolvida. Não é um manual, a pesquisa não é um manual de forma alguma para tentar explicar como trabalhar essas questões em outros espaços. Apenas uma reflexão dentro das escolas onde eu trabalhei, onde eu trabalho, né, e onde a pesquisa foi realizada, tentando mostrar a nossa realidade. A importância, então, de trabalhar a temática racial dentro desses espaços escolares, eu acho que principalmente com os anos finais do ensino fundamental, é poder problematizar
o que é raça, né, dentro do conceito histórico, sua vinculação com a história, mas também possibilitar que esses alunos se reconheçam ou como privilegiados, mesmo sendo branco pobre, o indivíduo ainda é um privilegiado frente a um negro, a um pardo, e ao mesmo tempo empoderar. Acho que é uma palavra bem interessante poder usar, fazer um empoderamento desses desprivilegiados para que reconheçam, né, e fortaleçam suas falas dentro da escola, porque eu acho que a escola tem esse papel também, além de ser, tenho certeza, a escola além de ser um ambiente formal de conhecimento, nós precisamos criar espaços dentro da escola onde a educação das relações étnico-raciais seja efetiva. E nesse sentido também a pesquisa seguiu, né, para que a ERER, de forma transversal, através de outras disciplinas que não só a história, e não só no decorrer da pesquisa, pudesse ser ampliado, pudesse ser possibilitado aos alunos. E aos professores também. Então, de significativo que a pesquisa trouxe, que pude perceber assim, nesse primeiro momento, mesmo antes dela ter sido concluída, foi que os professores e os alunos que eram privilegiados, eles começaram a se integrar e tentar entender o que é o racismo estrutural, o que é a branquitude, o que são privilégios, aonde estão os privilégios, mesmo sendo um branco pobre. Os professores entenderam o seu local de poder, né? Mesmo sendo professores de escola pública com uma remuneração baixa, eles entendem que numa sala de aula, ali eles estão numa situação de poder, principalmente sendo um professor branco. Então, acho que de significativo, nesse primeiro momento da pesquisa, acho que a ERER, a Educação das Relações Étnico-Raciais, foi o principal. Esse episódio foi produzido pela AMPU Brasil, a Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.